Mulheres renovadas. Boa tarde, mulheres renovadas. Aleluia. Amém. Chegou o nosso dia. Amém. De estarmos na presença do Pai, de estarmos em unidade, amadas. Isto não é uma reunião qualquer. Não é uma reunião qualquer. É um encontro de mulheres renovadas, de rainhas e sacerdotisas. Então eu creio que Deus tem algo muito especial para nos entregar nesta tarde. São todas muito bem-vindas. Amém. Olha a nossa recém-casada. Olha o sorriso dela. A nossa Camilinha. Amém. Todas vocês. Amadas, é sempre um grande prazer quando eu tenho a oportunidade, graças a Deus por isso, pela honra e privilégio de poder estar aqui junto a tão ilustres mulheres. E hoje realmente eu estava buscando uma direção do Espírito Santo para trazer algo ao vosso coração e para não trazer a palavra sempre é trazida, como é óbvio, mas para não vos maçar. E nós falamos tantas vezes dos exemplos das mulheres da Bíblia, não é? Então a Rainha Esther, a Maria de Betânia, quando ungiu Jesus com aquele unguento que era caríssimo, amém? Mas eu hoje, só para trazer à nossa memória, uma mulher que para mim fez muita diferença no meu crescimento, e certamente vocês vão conhecê-la, Raabe, a prostituta de Jericó, amém? Nós falamos tanto daqueles exemplos maravilhosos, e claro que sim, eles estão na palavra, mas eu hoje, aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração foi Raabe. E todas nós, quem conhece a história de Raabe? Todas nós, amém? Então é quase como um homem de Deus que eu costumo ouvir, ele costuma dizer assim, com toda a gente, quando ele está diante de pessoas que são conhecedoras da palavra, ele se sente um leão na cova dos Daniéis. Perceberam? Então, essa mulher tão especial, que foi resgatada pelo Senhor e que foi colocada numa nova estação na genealogia de Jesus Cristo. Amém? Então era só para vos deixar assim uma exortação. Não importa a tua condição de hoje, não importa o que tu estás passando hoje, se te sentes, não queria dizer pecadora, não é? Mas se te sentes mal naquilo que tu estás vivendo hoje e que precisas de uma nova estação na tua vida, eu dou glória a Deus porque tiveste a coragem de vir até este lugar. Amém, aleluia. Então vamos louvar o Senhor, o nosso Redentor vive, aleluia. Creio sim,
amadas, gostaria, antes de prosseguirmos, isto foi só assim o prelúdio, amém, temos hoje uma nova irmã que se apresenta connosco, Olívia, aleluia, amadas, e assim diz a palavra, Deus vai juntando, o Senhor vai juntando, não é esta obra tão vasta, os obreiros necessários para que se possa avançar com o reino, amém? Todos nós já conhecemos a Rafaela, a Geonice, a Cátia, a Olívia hoje, a Bruna, a Faninha, a Leonor e a Inês. Então, é uma banda, amadas, só de mulheres. E nós não vemos muito isso, não é muito usual, não é muito frequente, por falta de meios, por falta de whatever, pronto. Mas aprova ao Senhor nesta casa ser assim. E isso nos deixa muito felizes, amém, amadas? Aleluia! Gostaria também de agradecer às mulheres que fizeram esta maravilhosa decoração, amadas. Meu Deus! A cada reunião que passa, elas estão melhores. E nós não podemos descurar falar destas mulheres, porque isto é a inspiração do Espírito Santo. Cada uma no seu departamento, amém? É a inspiração do Espírito Santo, amém? Aleluia. Obrigada, Senhor. Porque te aprovo juntar cada uma destas filhas que aqui estão, para te adorar e glorificar o teu nome. Obrigada, Senhor. És adorado entre nós. És adorado entre nós. Tão desejado. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. És adorado entre nós. És adorado entre nós. Tão desejado aqui. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. És adorado entre nós, tão desejado aqui. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei.
Jesus no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. O Messias aguardado, Ele vem nos buscar. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Ministramos este louvor numa noiva, e nós temos o exemplo da nossa irmã que casou há pouco tempo. Amados, nós hoje aqui, nós somos a noiva de Jesus Cristo, que aguardamos a promessa dele nos vir buscar nos ares e de nos encontrarmos com o nosso amado. Então cada uma de nós nesta tarde possamos embranquecer a cada dia mais as nossas vestes, o nosso vestido, colocando mais um adorno, mais uma pérola, mais um brilhante, retirando toda a mácula, toda a ruga da sua vestimenta. A palavra diz: aquele que está sujo, suje-se ainda mais. Aquele que está limpo, limpe-se ainda mais, para que seja irrepreensível no dia do Senhor. Aleluia. Obrigada,
Senhor, eis a tua noiva neste lugar que se apresenta para te adorar, te louvar, glorificar o teu nome. Eis aqui as tuas filhas, Senhor, aquelas que tu chamaste hoje a este lugar, se entregando, abrindo os seus corações. Fecha os teus olhos, mulher, te entrega. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção.
nós podemos estar aqui a honrar este Deus tão poderoso, este Deus tão bom, com tanto amor. Amém? É um privilégio nós estarmos aqui esta tarde com saúde. Amém? Levantar as nossas mãos santas, sem ira, sem contenda. Então nesta tarde, abra o seu coraçãozinho, abra o seu coração para tudo aquilo que o Senhor tem para si. Receba. Amém? Mas agora eu quero chamar aqui a nossa pastora Aldina. Amém? Vamos dar uma salva de palmas à nossa pastora. Ela vai falar sobre a oferta. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Porque é que nós estamos alegres? Porque somos de quem?
de Cristo. É o primeiro encontro de mulheres do ano. É o primeiro de muitos. Amém? E vamos estar sempre preparadas. Deste ano? Foi janeiro que eu vi. Então, olha, pronto, estou perdoada. Amém, glória a Deus. Deus é bom para nós, amém? Vamos sentar um pouquinho. Eu não vou falar muito sobre ofertas, porque todas nós já sabemos para o que é. Amém? Por isso, nós vamos pôr a nossa oferta na nossa mão. E nós mesmos vamos orar pela nossa oferta. Amém? E faça esta tarde um propósito com Deus sobre a sua oferta. Aquilo que você mais deseja que Deus faça na sua vida através da tarde de... que é quanto? Hoje são quantos? 22. E fixe bem esta data. 22. Que Deus vai fazer aquilo que você deseja no seu coração. Amém? Você sabe que lá em Lucas 6,38 diz: dai, nós já sabemos de cor, dai, digam lá, dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida. É isso que Deus faz conosco. Mas Deus dá, mas olha que Ele sacode. Então prepare-se para você ser sacudida. Amém? Sacudida quer dizer mudança. E nós temos que ter mudança de vida. Cantamos que Jesus vem buscar a igreja. Mas fique espantada que Jesus não vem buscar a igreja, vem buscar a noiva. E nós somos a noiva de que Ele vem buscar. Então seja bem sacudida para que Ele venha e a leve consigo. Amém? Glória a Deus. Então vamos semear esta tarde. Vamos semear esta tarde, porque diz lá em Lucas 6,38, repita lá mais uma vez comigo. Com força, com folgo. Dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida, transbordando, e Deus vos dará aquilo que vocês desejarem. Ponham a oferta na vossa mão. Amém? Ponham-se de pé, a fazer ginástica. Amém? Agora feche os seus olhos e pense naquilo que Deus quer, que você quer que Deus faça na sua vida. Amém? Porque Ele vai conceder. Porque Ele está vendo o seu coração. Ele não olha para que você está bonita, que está bem vestida, que está mal vestida, que se está pintada, se não está pintada. Deus vai olhar o fundo do seu coração. E é isso que Ele esta tarde está vendo. Aquilo que você faz diante dEle. Não só hoje, mas sempre. Porque nós somos mulheres renovadas. Amém? Amado Paizinho, esta tarde, Senhor, eis-nos aqui mais uma vez, Senhor, trazendo à Tua casa, Senhor, a nossa oferta. Mas, Pai, Tu que sondas os nossos corações, Senhor, e sabes aquilo que cada uma mais anseia na sua vida. Pai, no nome de Jesus, esta tarde, Espírito Santo de Deus, estás neste lugar. Que ninguém saia daqui como entrou, mas abençoadas, curadas, restauradas pelo Teu Espírito. Oh Espírito Santo, faz o que Te apraz esta tarde. Tens toda a primazia neste lugar de fazeres o que Te apraz na vida de cada uma de nós aqui esta tarde. Sabemos, Senhor, que nós vamos ser grandemente abençoadas também com a palavra, Senhor. Por isso, Pai, muito obrigado, porque sabemos, Senhor, que Tu estás abençoando e estás tocando agora mesmo em nome de Jesus. E todos nós dizemos amém, amém, graças a Deus. Amém. O meu Redentor vive para sempre. O meu Redentor vive para
Aleluia! Assim conforme a nossa pastora orou, assim será. Amém? Podem sentar, minhas queridas. Queria pedir ao grupo Louvor que sentasse. Apenas que a Olivia ficasse comigo. Amém? Então, é uma honra e um privilégio poder falar a palavra de Deus para vocês. Esta palavra magnífica que transforma vidas, que sara, que liberta, que sei lá, às vezes nem temos adjetivos para tanto amor que o Senhor tem por nós. Amém? Quem é que está feliz por estar aqui? Amém? Alguém que não conhece Jesus ou que nunca ouviu falar de Jesus que está aqui? Todas nós já ouvimos falar deste Jesus. Amém? Todas nós acreditamos na vida eterna. Amém? Glória a Deus. Então, como está ali no cartaz, diz florescer em uma nova estação. Todas nós queremos florescer. Amém? Todas nós queremos dar mais. Todas nós nos queremos encher mais. Para que nós possamos transbordar. Não para que nós sejamos só nós, só eu é que sei, só eu é que tenho e os outros não têm nada. Nós somos mulheres do reino. Nós somos mulheres que edificamos a nossa casa, edificamos o nosso trabalho, edificamos por onde nós andamos. Mas cada vez mais nós temos que pegar na palavra de Deus todos os dias para poder florescer mais e mais. Assim como a natureza que é tão linda, amém? Tem as suas fases, tem os seus ciclos, tem as suas estações, assim é a nossa vida, amém? E eu trouxe aqui para simbolizar, para eu quero ver se vocês acertam. Qual é a estação do ano que vos faz lembrar estas flores? Falem comigo. A primavera. Que é a estação que nós estamos? Agora. Quem é que não sabia? Todas sabemos que estamos na primavera. Amém? E aqui, esta linda mala, este lindo chapéu, faz-vos lembrar, vou pôr aqui para todas observarem, faz lembrar o quê, amadas? Ai, que bom, o verão. Até nós, ai, que alívio, não é? Boa, acertaram. E ali aquele cestinho com aquelas folhas faz lembrar o quê? O outono. E ali ao fundo, o que é que os faz lembrar? O inverno. Pois é, mas quem fez estas estações foi o Senhor. E em cada estação há a sua beleza. Amém? E nós vamos entrar numa nova estação, fisicamente, naturalmente, a primavera. Mas se nós quisermos, também podemos entrar numa nova estação espiritual, onde tudo na nossa vida começa a florir, onde tudo na nossa vida começa a aparecer, como acontece com a primavera, os pequenos rebentes, não é? E tudo acontece naturalmente. Amém? Esta é a beleza das estações. A beleza das estações da nossa vida. E a boa notícia é que Deus quer que nós sejamos sempre floridas, como as flores. Mesmo no inverno, mesmo no outono. É da vontade de Deus. Porque Deus é Pai. E Deus ama as suas filhas que estejam felizes, alegres. Amém? Este é o bom Pai. Mas há um processo de florescer. Assim como é no natural, também há no espiritual. Há um processo, há um posicionamento que nós, como mulheres de Deus, temos que nos colocar. Amém? O sol tem que estar preparado. E o que é o sol? É o nosso coração. Amém? E nada melhor do que nós abrirmos a palavra de Deus nesta tarde para poder entender aquilo que Deus tem para nós. O que é que Ele deseja para nós? Vamos abrir em Lucas 8:15, capítulo 8, versículo 15.
Então temos que ter o nosso coração preparado. Amém? Em primeiro lugar, o nosso coração preparado. E a palavra de Deus diz em 8:15. Mas eu vou um bocadinho aqui atrás para nós entendermos melhor. Aqui Jesus estava a falar por parábolas e ele diz assim no versículo 11. Inês, por favor. Obrigado, querida. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. E o que é que nós estamos aqui a fazer esta tarde? Estamos a ouvir a palavra de Deus. E o que é que nós estamos a colocar no nosso coração? A semente da palavra de Deus. Quem concorda comigo, diga amém? Amém. Depois no 12 diz assim: e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não lhe salvem crendo. Depois, vocês já conhecem aqui os versículos, podem ler em casa. E diz aqui assim no 15: e a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, o que é que vocês estão aqui a fazer? Ouvindo a palavra nesta tarde na Igreja Renovo. Amém? A conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Amém? Num coração bom. Onde é que a palavra fica? É num coração bom. Num coração bom. Um coração que deseja a palavra de Deus. Um coração que anseia pela presença de Deus. Como nós temos falado tanto. Ainda ontem falámos sobre isso. Amém? Mas também há a semente da fé. Ou seja, para nós florescermos, em primeiro lugar, o coração. Amém? Um coração com a palavra de Deus. E depois vem a fé. A semente da fé. Aqui em Marcos 4, 26. Vamos lá abrir Marcos 4, 26. Diz assim: e dizia, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse e se levantasse de noite ou de dia e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesmo frutifica primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio de espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está chegada a ceifa. Então, o nosso coração quer a palavra de Deus, quer receber. Então nós precisamos cada vez mais criar fé. E como é que nós criamos fé? Só lendo a palavra de Deus e interiorizando para dentro de nós, meditarmos. Não é ler à pressa, ok, já li esta passagem, já li este capítulo. Não, é meditarmos, visualizarmos. O agricultor a semear, no seu tempo ele a descansar, fazer a sua vida e depois ir lá ceifar. Amém? Mas amadas, agora o que eu vou falar a seguir é o mais difícil para todas nós, mas não é impossível, que é o tempo de espera. Meu Deus, quando nós já nos apresentamos diante de Deus com uma oração, algo que nós damos no nosso coração, nós já entregamos, através da fé nós regamos com as orações, com a ação de graças, e depois o Senhor diz que nós temos que esperar. E esta parte é tão... esperar. O ser humano não quer esperar. Mas nós, como mulheres de Deus, não somos umas mulheres quaisquer. Nós temos que ser guiadas pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus nos leva à palavra e nos mostra que nós temos que esperar, independentemente daquilo que nós vemos ou aquilo que nós sentimos. Amém? Então, o solo tem que estar preparado, que é o nosso coração, semente a fé, o tempo de espera. Vamos lá, amadas, eu sei que todas nós conhecemos, mas vamos lá ler uma vez mais Eclesiastes 3:1. Esta é a passagem bíblica que nós muitas vezes temos que ir lá quando estamos à espera de alguma resposta para alguma coisa. Né, amadas? Amém? Amém. Então, amadas, 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado.
e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Repitam lá comigo: tudo é tudo. Tudo é tudo. Tem o seu tempo determinado. Então, se Deus diz que tudo é tudo e tem o seu tempo determinado, quem somos nós para acelerar o processo? Quem somos nós para contradizer este Deus, que é o nosso Pai, que quer o melhor para nós? Amém? Às vezes há processos que demoram mais tempo, às vezes há processos que demoram menos tempo, mas tudo é um processo, tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo, na determinada altura. E às vezes nós, amadas, gostamos de acelerar um bocadinho, gostamos de dar uma ajuda a Deus. Às vezes eu ouço esta expressão, gostamos de dar uma ajuda a Deus. Mas não se esqueçam, Deus sabe tudo, Ele sonda tudo. Não precisamos de o ajudar, Ele sabe muito bem o tempo determinado que as coisas têm que vir à nossa vida, à minha e à sua vida. Amém? O que impede o florescimento? O que é que impede de nós sermos umas mulheres, quando olham para nós, veem algo diferente no nosso sorriso, no nosso trato? Nós, como mulheres de Deus, não podemos pensar que somos melhores que, eu vou falar biblicamente, que as ímpias, ok? Porque se calhar a maior parte de nós também éramos. E Deus teve misericórdia de nós e foi lá, nos resgatou das trevas para a sua luz. Só que somos diferentes. Nós carregamos um Deus diferente do Deus que muitas vezes servem com letra pequena. Então nós temos que ser mulheres diferentes, amadas. Independentemente de qualquer situação, nós temos que ser essas mulheres que trazem luz à vida de outras mulheres. Não podemos ser as mulheres que complicam, não podemos ser mulheres de contenda, nós temos que ser mulheres de paz, de mansidão. É isso que é o fruto do Espírito. Amém? Temos que ser diferentes. Nunca podemos ser comparadas com as filhas do diabo. Nós somos filhas de Deus. Nós temos que ter esse desejo no coração de sermos melhores. Não que somos mais do que alguém, mas sermos pessoas melhores, o que fomos o ano passado, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Hoje, nós temos que estar num nível muito acima. E quando eu digo um nível acima, não é um nível de ser mais que os outros, mas as nossas atitudes, a nossa vida fora da igreja, tem que ser totalmente diferente das pessoas que não conhecem o Senhor. E através da nossa vida, elas virão. Quem concorda? Amém. Medo do novo, Josué 1:9. Vamos lá abrir, amadas. A palavra de Deus é tremenda. Amém? Josué 1:9. Eu creio que quase todas nós já conhecemos esta passagem. É uma passagem muito importante. E nos momentos que nós estamos mais abatidas, nos momentos que nós estamos em lutas, eu uso muito também esta passagem bíblica para os intercessores também. Porque sabem, Josué estava exatamente como nós muitas vezes estamos. E agora? E agora? Vou para a direita, vou para a esquerda, paro, avanço, porque para trás nós não podemos ir. Amém? Para trás nós já não podemos ir. Mas o que é que nós vamos fazer? Então Josué estava assim. Querem ver o que é que Deus respondeu a Josué? No versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Olhem aqui o que é que o Senhor está a dizer para Josué. Esforça-te e tem bom ânimo. O Senhor, as pessoas às vezes pensam, Senhor, fazem uma oração, Senhor, dá-me força. Senhor, dá-me ânimo. Não é assim, amados. A palavra de Deus não diz isso. Deus está a dizer para Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te tu. O Senhor não está a dizer, eu vou te esforçar, eu é que te vou dar o ânimo. Não. Nós avançamos, damos o primeiro passo e Ele ajuda-nos. Amém? Medo do novo. E Josué estava com medo do novo. Porque o líder dele morreu. E ele ficou desamparado. Ele não sabia o que é que havia de fazer. Mas ele teve um bom líder. Então ele seguiu os passos do seu líder. E avançou.
mas ele teve que ouvir da voz de Deus. E nesta tarde, você está a ouvir através da voz de uma mulher, como podia ser outra mulher, mas está a ouvir esta tarde. Esforça-te e tem bom ânimo. Amém? Então, qualquer que seja a situação que você estiver a passar, esforça-te, avança e tem bom ânimo. Mas é difícil, bispo, é muito difícil. Amadas, eu sei que é difícil. Umas numa coisa, outras noutra, mas nós temos que avançar. Nós temos que avançar, porque nós temos a certeza que Deus é conosco. E Josué sabia que Deus era com ele, mas mesmo assim ele também teve medo. Mas Deus é um Deus tem tanto amor, sabem? Deus é um Deus que está sempre estendido com a sua mão para nos levantar. Então Ele vem sempre com uma palavra de ânimo. Este é o Deus que nós servimos, é um Deus de ânimo. É um Deus que nos levanta. É um Deus que levanta a nossa cabeça, levanta os nossos olhos, para que nós possamos vencer. Amém? É da vontade dele que nós florescemos nesta terra. Sejamos essa luz e o sal, como a palavra de Deus diz. Amém? E é o que impede muitas mulheres de avançarem, é este medo. Vou sair da minha zona de conforto. Eu sempre fiz isto. E se eu vou mudar e se não der certo? Então nunca vai dar certo. Você não muda, fica estagnada. E Deus não é assim. Deus é um Deus de movimento. Deus é um Deus de movimento. Não. Nós, como mulheres de Deus, não podemos ter medo de avançar. Se Deus falou ao seu coração algo para a sua vida, avance. Não tenha medo. Deus é connosco. Ele está de mãos dadas connosco. Nós não estamos sozinhas. Nós temos o Espírito Santo, que é o poder de Deus nesta terra. E Ele nos dá força. Ele é o Consolador. E Ele nos ajuda. Jesus diz, ei, calma, os discípulos estavam muito atarefados e estavam muito tristes. Senhor, tu agora vais. Então e nós ficamos aqui sozinhos? E Jesus diz assim, ei, calma. Vocês não ficam sós. Vos deixarei o Consolador. O Consolador é o Espírito Santo. Não é homens nem mulheres que fazem nada. É o Espírito Santo que faz tudo. Amém? É a força de Deus nesta terra. Jesus já não está cá. É o Espírito dele que está cá. O Espírito Santo. E quando ele é amado, e quando há temor pela sua presença, ele está. Porque ele só vem onde se sente amado. Ele só fica num coração que o deseja. Ele só habita num corpo que esteja limpo. Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Amém? E nós temos cada vez mais cuidado do nosso corpo. E quando eu digo cuidar do corpo, não é só o cuidado do corpo físico. É tudo, a nossa mente, a nossa alma. O que é que nós ouvimos, o que é que nós interiorizamos. Então quando é o contrário, vem este medo. Nós não sabemos. Temos medo, não sabemos se vai dar certo, se não vai dar certo. Mas com Deus, amadas, dá sempre certo. Dá sempre, sempre certo. Amém? Raiz de amarguras faz com que nós não florescemos. Raiz de amarguras é falta de perdão. É nós termos no nosso coração, no nosso espírito, falta de perdão. Como é que nós, mulheres de Deus, não devemos perdoar alguém? Nós temos que perdoar todas as pessoas. Nós temos que libertar o nosso perdão. Logo. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Essa é uma expressão que nós ouvimos. Porque se alguém nos magoou, se alguém nos prejudicou, não demore muito tempo a libertar o perdão. Não demore, para que não crie raízes. Então nós precisamos de libertar da nossa vida, da nossa mente, da nossa alma, tudo o que é mágoas, tudo o que é falta de perdão. A falta de perdão, amadas, é aquilo que impede as pessoas de florir. É aquilo que impede as pessoas de serem mulheres felizes. Porque alguma coisa está a tapar. Mas nós, como mulheres de Deus, eu creio que todas nós aqui já libertámos o nosso perdão para alguém que nos magoou ou que nos tentou prejudicar. Amém? Comparação com outras flores. Este aqui, amadas, este ponto é incrível.
incrível. Todas nós que estamos aqui somos diferentes. Todas nós temos o cabelo diferente, vestimos diferente. Amém? Umas são de uma estatura, outras são de outra. Mas todas nós somos diferentes. E todas nós temos a nossa beleza. Não queira ser igual a alguém. Queira ser você mesma. Amém? Você não tem que ter o cabelo igual às meninas que estão na revista. Você não tem que ser magra igual a quem está na internet. Você não tem que se maquilhar de igual maneira. Todas nós temos a nossa beleza. A beleza que Deus nos deu. A diversidade de dons que Deus dá a todas nós. Todas nós temos talentos e dons. E se você não sabe ainda, é porque anda distraída. Porque Deus fala. Deus fala. E eu tenho a certeza que já falou consigo. Todas nós sabemos o que é que temos que fazer e aquilo que não temos que fazer. Mas as comparações, amadas, através da internet e sem ser através da internet, têm derrubado mulheres de Deus. Porque querem se comparar a outras mulheres. A maneira de pregar, a maneira de orar, a maneira de vestir. Se eu não vestir assim, se eu não... Oh, amadas, sejam vocês mesmas. Sejam vocês mesmas, sejam livres na presença de Deus. Usem o penteado que quiserem, desde que não escandalize. Vistam-se como vocês sentirem bem. Sejam livres, amadas. Deus nos deu essa liberdade. Amém? Desde que não escandalize. Porque todas nós sabemos como mulheres aquilo que é bom vestir e aquilo que não é bom vestir. Amém? Somos mulheres de Deus. Amém? Quem é que é a mulher de Deus aqui nesta tarde? Amém! Glória a Deus! Meu Deus, olha aqui o power todo. Vamos a Gálatas 6.4. Só para vocês verem. Gálatas 6.4. Gosto muito de basear na palavra. Amém? Bora lá. Gálatas 6.4. Onde é que está aqui? Quem é que conhece Gálatas 6.4? Conhecem? E o que é que diz Gálatas 6.4? Vocês estão a ver dali, né? Diz assim: mas prove cada um a sua própria obra. Mas prove cada um. O plano que Deus tem para a sua vida e para a minha vida não é igual. E às vezes a grande frustração das mulheres é porque pensam que a vida daquela irmã tem que ser a minha vida. E a minha vida tem que ser a vida daquela irmã. Não é assim, amadas. Deus tem um plano diferente para a minha vida e para a sua vida. Não tem que ser igual. Não é o mesmo padrão. Amém? A palavra de Deus diz que há diversidade de dons. Só por aí nós já vemos que há diversidade. Não somos todas iguais. Amém? Temos características diferentes, mas perante Deus, nós somos iguais. Amém? Então, Gálatas 6.4 diz assim: mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não noutro. Não noutro. Uma vez, uma irmã veio ter comigo e disse assim: Bispa, eu acho que agora já tenho uma idade que deveria descansar. Não sei, há tantos jovens por aí, pela igreja, que podem fazer aquilo que eu faço. E eu disse a ela: amada, aquilo que Deus deu a si, não dê mais ninguém. Porque no tempo certo, tudo há um processo. Então deixe estar onde você está, faça com fidelidade, seja uma boa irmã, não se preocupe. Há um tempo determinado para tudo. Não queira sair porque há alguém para fazer. Não, faça você. Amém? Fique descansado. E agora, como florescer em uma nova estação? E como? Ou seja, o título da mensagem é florescer em uma nova estação. E agora estou a acrescentar: e como? É o que nós vamos aprender agora. E como florescer?
3 pontos. Mantém-te conectada à fonte. E aqui, amadas, não há teimas nenhumas. Nós só florescemos quando estamos conectadas à fonte. E a fonte é Jesus. Não há outra maneira, amadas. Nós podemos nos maquilhar, nós podemos nos vestir com as roupas que quisermos, mas se nós não estivermos conectadas à fonte, nós nunca vamos florescer. Somos beleza perante homens e mulheres, mas diante do Senhor não há beleza, porque não estamos conectadas. E nós, como mulheres de Deus, cada vez que nós viemos a esta casa para ouvir a palavra de Deus, cada vez que nós temos comunhão com o Espírito Santo, cada vez que nós temos comunhão com a palavra, nós estamos conectadas com Jesus. Amém? Não há outra maneira, amadas. Esqueçam. Podem ir às cabeleireiras melhores, podem ir às esteticistas melhores, que são da Renovo. Amém? 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 Mas não dá. Não dá. Nós temos de estar conectadas a Jesus. Nós temos de estar conectadas à presença dEle. Nós temos que estar dependentes do Espírito Santo. Não há outra maneira. A nossa comunhão com Deus tem que ser diária. Diária, amadas. Seja 5 minutos, seja 2 horas. Nós temos que agradecer ao Pai. Nós temos que dar um miminho. Nós temos que dizer que Ele é bom. Amém? Jesus. João 15:15. Vamos lá abrir em João 15:15. Querem ver como é que nós estamos conectadas cada vez mais à fonte? João 15:5. Sim. 15:5. João 15:5. Diz assim: eu sou a videira. Quem é que está a dizer, amadas? Quem é que nós servimos aqui? Então, se ele está a dizer, é porque é verdade, certo? Amém? Eu sou a videira, vós, as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. O que é que Jesus está a dizer aqui? Quem está em mim. Quem vive comigo, diariamente. Porque sem mim, nada podeis fazer. Amados, amadas, desculpem que eu... Amadas, minhas queridas, a gente pode ter conhecimento da palavra. Podemos estar há muitos anos nas igrejas, mas se a gente não tiver o Espírito Santo, se nós não tivermos a revelação de Deus, o discernimento e a sabedoria, a presença de Deus, somos apenas frequentadores de igreja. Mas eu acredito que todas nós viemos aqui esta tarde porque não somos frequentadoras de igreja. Nós somos filhas de Deus. Nós viemos aqui esta tarde para cada vez mais nós conhecermos quem é este Jesus, quem é este Deus e ter experiências com Ele. E nós só conseguimos ter experiências com Ele quando nós estamos assim com Ele. Quando somos assim, juntinhos, bem juntinhos. E nós, como mulheres de Deus, cada vez mais, eu desafio você. Se nunca teve um milagre de Jesus na sua vida, um milagre de Deus, algo sobrenatural na sua vida, se nunca sentiu a presença de Deus, anseie por essa presença, porque essa presença existe. Mas Ele só preenche a quem o busca. Porque a Deus ninguém engana. Quem o busca, Ele se apresenta. Quem não o busca, Ele não aparece. Porque Deus é um Deus tão bom e tão educado. Amém? Aqui Jesus estava a dizer, nada podeis fazer. E se alguém não estiver em mim, será lançado fora com uma vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverem em mim, se vós, vocês e eu, estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, palavra de Deus, se estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito.
Aqui o tudo, há muitas pessoas que não discernem bem esta passagem bíblica. Então pedem coisas que o Senhor não quer dar. Então isso é uma oração que nós temos de ter muito cuidado. Porque depois para não entrar a frustração porque Deus não dá. Então quando nós pedimos as coisas a Deus, a nossa oração é segundo a tua vontade. Se for da tua vontade, Pai, eu quero te pedir isto, isto, isto e isto. Porque nem tudo o Pai vai dar. Então, mas não é Deus. Mas há coisas que nos vão fazer mal. Então Deus não dá. Há coisas que nos vão prejudicar a nossa carreira. Para acabar a nossa carreira, como Paulo disse, para chegar até ao fim. Então Deus não é parvo. Deus é Pai. E Ele sabe o que é melhor para nós. Então há coisas que Ele nunca vai dar. Dá a uns, mas pode não dar a si. Então que nunca entre a frustração no seu coração, mulheres. Nunca entra a frustração no seu coração. Amém? Há coisas que são para nós e há coisas que não são para nós. Mas também não vale a pena questionar Deus, porque Ele é que é o Pai, Ele é que sabe. Amém? Deixar-nos moldar por Deus é o que nós temos que deixar, amadas. Deixar-nos moldar por Deus. Vejam bem, nós fizemos uma confissão há alguns anos atrás. Outras irmãs há pouco tempo, pronto. Cada um. Então nós dizemos: Jesus, eu te entrego a minha vida, faz morada em mim. Então se nós entregamos a nossa vida a Jesus, Ele é que cuida da nossa vida. A vida já não é nossa. Há decisões que nós podemos tomar, mas a vida já é dele, não é nossa já. Há coisas que quando você tem comunhão com o Espírito Santo, Ele vai dizer não. Há outras que Ele vai dizer sim. Ele sabe o que é melhor para nós. Mas nós temos que deixar moldar por este Espírito. Ele chama-se Espírito Santo. Ele é o seu melhor amigo. Eu costumo dizer, alguma situação da sua vida, se o Espírito Santo lhe indicar alguém para você desabafar, desabafe. Mas não há ninguém como o Espírito Santo. Não vai contar a ninguém. Sabem o que é que Ele vai contar? Eu gosto tanto de dizer isto. Sabem o que é que Ele vai contar? Ao Pai. E ali é certo. Amém? Então, mulheres, tenham sabedoria. Há coisas que não é para contar. Só o Pai. Amém? Querem ver aqui Jeremias 18? Vamos lá, Jeremias 18:6. Jeremias 18:6. Sabem, há uma coisa que eu gosto muito. Depende, cada pessoa, lá está o que eu estava a falar, nós somos todas diferentes, não é? E eu gosto muito de ouvir o barulho das Bíblias a serem desfolhadas numa igreja. Embora não tenha mal nenhum, há quem prega com telemóveis, com tablets, tudo muito bom. E estes ecrãs também são maravilhosos. Mas quando havia os ecrãs, toda a gente tinha que levar a Bíblia para a igreja e abrir. Para ter a certeza que aquilo que estão a pregar é a palavra de Deus. Amém? Então, Jeremias 18:6 diz assim: Não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Quem é um oleiro, amadas? Às vezes nós queremos ser oleiras nós próprias. Mas não dá certo. Estão a ver? Não dá certo. O oleiro é Deus. Então Ele é que nos vai formando. Nos vai limpando da falta de perdão, das mágoas, de algum trauma do passado. É Ele. É Ele. Então às vezes as pessoas complicam muito o Evangelho. Complicam muito, parece que é tão esquisito a palavra. A palavra de Deus é simples, amadas. Nós é que muitas vezes complicamos. A palavra de Deus é: se tu fazes como Deus manda, vai dar certo. Se tu não fazes como Deus manda, vai dar errado. Pronto, isto é a palavra de Deus. Ouvintes e praticantes. Não tem mais nada a saber. É ouvir, mas temos que praticar. Amém? Depois, aqui, no terceiro ponto, compartilhe sua beleza. Meu Deus, amadas.
Como eu gosto de ouvir aqueles testemunhos daquelas irmãs que eu era assim e agora sou assim. Eu era e agora sou muito melhor. Há 20 anos eu era assim e hoje, meu Deus, quando olho para trás, eu vejo a transformação que o Senhor fez em mim. Então essa é a beleza, né? Deus enche, limpa e depois o que é que acontece? Você tem que se mostrar às outras pessoas. Você tem que se mostrar às outras mulheres. Amadas, esqueçam. Hoje se nós demos a Bíblia a alguém, a pessoa não vai ler. A não ser que seja muita insistência sua. A pessoa vai ver a sua vida fora da igreja. A pessoa vai ver o que é que nós fazemos fora da igreja. Eu ouço muitas vezes a falarem, os pregadores a falar, e é verdade, aqui é muito fácil. É fácil levantarmos as mãos, é fácil dobrarmos os joelhos, porque estamos debaixo da presença de Deus. A sua presença é tão poderosa que nós não aguentamos o divino, então temos de nos ajoelhar. Então aqui é mais fácil. Mas e segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, até chegar ao domingo? Como é que é a nossa vivência com mulheres? Como é que nós somos como mulheres? Somos aquelas que inspiram as mulheres a aproximarem-se de Cristo? Ou somos aquelas que afastam de Cristo? Amadas, tudo aquilo que nós fazemos aqui na igreja, quando nós dizemos, vai às redes, venham à sexta-feira, venham ao domingo, sirvam a Deus, façam isto, façam aquilo. Não é para preencher tempo, amadas. Não é para preencher tempo. É para você ganhar tempo na sua vida. Porque o inimigo está lá fora, ele está à espreita de uma brecha, de uma porta aberta. Então, quanto mais tempo nós passamos dentro da igreja, quanto mais tempo as irmãs estão assim, unidas e a amarem-se umas às outras, mais nós estamos carregadas do Espírito. Quando nós estamos isoladas, só nós é que sabemos. Eu é que sei da minha vida. Então continuem. Eu é que sei da minha vida. Olha para a Bíblia. A vida já não é nossa. A vida é do Senhor. Então Ele é que sabe o que é melhor para nós. Amém? Quanto mais tempo nós servimos a Deus, às vezes as pessoas pensam, agora estou a servir ali. Glória a Deus! Que nós estamos a servir, é porque afinal temos pernas, temos braços para servir a Deus e ainda vamos carregadas com o som de Deus lá para fora. Meu Deus, amadas, eu fiquei de boca aberta quando a Eunice estava quase a parir a menina, a nossa Aurora, e ali grávida quase, e nós, ai meu Deus, é agora, não seja agora, tudo em oração, que não seja agora, porque era a convenção. Mas ela não se deteve, estava a adorar o Pai. E nós, mulheres de Deus, nós temos que ter essa determinação, independentemente de alguma coisa. Não há nada melhor na vida do que servir a Deus. Quando nós dizemos, venha à intercessão, venha para a dança, venha aos jovens, venha fazer, é para que você esteja cada vez mais debaixo desta nuvem. Como o nosso apóstolo falou, a nuvem, a mão de Deus. E quando estamos debaixo da mão de Deus, venha ao que vier, nós vamos conseguir erguer. Nós vamos nos erguer, porque o Senhor está connosco. Amém? Então sirva como nunca serviu. Ame como nunca amou. A essência da Bíblia não é o ter conhecimento da Bíblia do princípio ao fim. A essência da Bíblia, a essência de Deus é o amor. É quando você ora por alguém que vos aborreceu. É quando você fala bem de alguém que fala mal de si. É quando você sorri e você sabe que a pessoa não gosta de si. Essa é a essência do Evangelho. O amor. O amor. Jesus é o mestre. E nós temos que seguir a Ele. Nós não temos que seguir homens. Nós não temos que seguir mulheres. Nós temos que seguir a Ele. É a palavra dEle. Amém? E este é o tempo certo. Este é o tempo certo, amadas, para servir como nunca. Para louvar como nunca. Para adorar como nunca. Não precisamos das líderes de louvor. Levanta a mão. Levanta a mão. Nós levantamos a nossa mão em gratidão. Em gratidão, amadas.
Por mais sejam as tribulações, por mais sejam as circunstâncias, só pela nossa salvação, nós já deveríamos estar agradecidas. O resto é um acréscimo. Amém? Então compartilhe esta beleza. Esta beleza, esta alegria. Saber que, independentemente de alguma coisa que nós estejamos a passar, Ele é connosco. Ele é connosco, amadas. Deus é com quem o busca. Ele é fiel. Deus não quer mulheres religiosas e de aparência de santidade. Deus quer filhas verdadeiras. Quando choram, choram. Quando se riem, riem. Mas sejam verdadeiras. Deus nos quer mulheres verdadeiras, que não mentem. Mulheres que sejam sinceras, digam não ou digam sim. Deus quer-nos verdadeiras, amadas. Deus não vem buscar uma noiva suja, né? Noivas são lindas. Eu agora estou-me a lembrar não só do meu casamento, mas da Bruninha. A Bruninha com vestido, a Camila também, recente, né? São mais recentes. Com aqueles vestidos lindos, brancos. Não havia uma mancha naqueles vestidos. Nenhuma mancha. Lindos. Elas já são lindas, né? Mas nos vestidos estavam lindas. Então é assim que Jesus vem nos buscar. Lindas. A florescer. Com alegria. Amadas, nós como mulheres de Deus, nós não podemos ter o mesmo discurso das outras mulheres lá fora. Quando alguém vem ter consigo, como é que está? Glória a Deus. Ainda que não esteja bem, mas a sua boca está a lançar palavras de vida. A morte e a vida estão no poder da língua. E nós precisamos lançar coisas boas para as nossas irmãs, para o ministério, para os nossos líderes. Nós precisamos lançar vida. E quando nós lançamos vida nas outras vidas, nós escolhemos vida para a nossa vida. Vocês entendem este trocadilho? Mas entenderam? É vida que nós estamos a lançar, então é vida que nós vamos escolher. Há momentos de aflição? Há. Há momentos de tribulação? Há. Há momentos onde nós precisamos totalmente depender do Espírito Santo? Há. Mas nós precisamos dar um passo em frente como Josué fez. Esforça-te e tem bom ânimo. E acreditem, Josué não tinha bom ânimo naquela altura. Ele estava completamente perdido. Mas o Senhor diz a nós, diz-me a mim e a vocês nesta tarde: esforça-te e tem bom ânimo. O resto vem por acréscimo. Amém? Então, limpar o nosso coração, encher da palavra de Deus. Amém? Diariamente, amadas, não é uma religiosidade, entendam isto. A palavra de Deus é vida, não é uma religiosidade. Todas nós, diariamente, temos que confessar para nós, para o nosso corpo, para a nossa mente, para o nosso espírito, para a nossa alma, palavras de vida. Muitas vezes nós não sentimos, mas nós temos que confessar com a nossa boca, porque a palavra de Deus diz que é uma semente. Então, o coração limpo já está. Amém? Não há mais mágoas, não há rancor, já libertámos o nosso perdão. E amadas, vamos começar a florescer. Vamos começar a ser vistas pelos homens, pelas mulheres. Não, amadas, por Ele. Queira ser vista por Ele, não queira ser vista por homens. Queira ser vista por Deus. Deus é que dá o galardão. Quando você faz alguma coisa aqui na igreja ou fora da igreja, em crescimento do reino, o galardão que Ele vai dar é Deus. Nunca vão ser homens. Nunca. Nunca espero por isso. Mas sim, Deus. Ele está lá. Ele vê. Ele sonda o nosso coração. Ele vê o que é que está a passar no nosso coração. Amém? E eu agora, por fim, eu quero colocar, não sei se vocês conhecem, Inês, minha querida, a flor. Alguém reconhece esta flor? Alguém consegue dizer-me o nome? Só para termos aqui. Bem, quem é que disse? Podes. Nossa Catiazinha disse-las.
É verdade, amadas. Esta flor nasce, sabem aonde? No lodo. O lodo é o quê? É limpo ou é sujo? Yeah. E quando vocês olham para ali, o que é que vos desperta a atenção naquela imagem? O que é que vos desperta a atenção? Mesmo. É a flor. É você e eu. Às vezes no meio de problemas e de circunstâncias. Somos nós. Tudo ao redor está negro. Tudo parece um lodo. Mas o Senhor nos convida nesta tarde a florescer como a flor de lótus. Amém? E estas somos nós. Somos as flores lindas num jardim. Somos flores lindas, diferentes. Vejam só, aqui. A nossa presbítera fez muito bem, porque não precisei dizer nada, o Espírito, a agradecer às nossas irmãs que fizeram a decoração, que está lindo, lindo. Mas vejam cá diferentes flores, não há? Mas não são todas bonitas. Mas cada uma tem a sua característica, certo? Mas são todas lindas, não são? E sabe quem é que fez? Sabe quem é que criou as flores? Quem é que criou a si e a mim? Ok. Então estas somos nós. Somos as flores num jardim de Deus. Então todas nós temos a nossa beleza. Não deixem que ninguém vos coloque para baixo. Não permitam que ninguém vos diga que vocês não prestam. Vocês não fazem nada. Vocês vão se lembrar sempre desta flor. A flor de lótus. Amém? Nós estamos sempre a florir. Sempre, sempre, amadas. Assim, nós queiramos. É tão fácil. É tão fácil, amadas. É tão fácil ser estas flores. É só nós sermos humildes de coração e cada vez mais mansas. Jesus nos ensinou. A palavra de Deus diz: Jesus manso e humilde de coração. E nós temos de dar isso para a nossa vida. Ser cada vez mais mansas e humildes de coração. Humildes não é nós nos humilharmos e ter aquela aparência, coitadinha de mim, sabem, aquela aparência. Não, amado, nós nos humilhamos diante da presença dEle. Só dEle é que nós nos humilhamos, não na presença de homens, mas na presença dEle nós nos humilhamos. E Ele nos exalta. E às vezes as pessoas dizem: eu tenho que ser muito humilhada pelos homens para que Deus me exalte. Não é, a palavra de Deus não diz isso, amadas. A palavra de Deus não diz isso. Nós temos que começar a discernir a Bíblia. A palavra de Deus diz: aquele que se humilhar será exaltado, aquele que se humilhar diante dEle. Não é, porque tenho tanto, porque estão sempre a falar mal de mim e agora eu vou ficar aqui no meu canto porque um dia Deus me vai exaltar. Amados, isso é treta. Posso dizer treta? Não é asneira. Não vai acontecer. Não vai nunca acontecer isso. Você vai sempre continuar a ser. E esse é um espírito que tem que sair fora de... Nós não vamos permitir isso na nossa vida, amém? Esse espírito de coitadinho é o diabo. Nós somos filhas de Deus. Nós podemos dizer que somos filhas do Altíssimo. Nós podemos dizer: se Deus é conosco, quem será contra nós? Não há ninguém, amadas. Sejam livres. Porque eu agora estou mais gordinha, porque eu agora estou mais magrinha. Porque eu estou tão magrinha. Amada, a irmã já a falar. Amadas, você é feliz como é? Então continua a ser. Agora, se estiver a interferir na sua saúde, faça dieta. Agora, se é feliz assim, continue. Amém? Tem cabelos brancos, não quer pintar? Amém. Quer ser loira? Continue. Quer ser morena? Continue. Mas seja livre, amada. Deus nos fez livres. Deus não é um Deus carrasco. Nós temos que ser assim e assim para que Deus se use de nós. Não. Nós temos que ser como nós somos. Amém? Nós temos que ser autênticas. Aleluia.
Então, como eu estava a dizer na flor de lótus, Deus quer fazer florescer mesmo no meio das dificuldades. Como é que é possível, amadas? Eu quando olhei para aquela imagem, eu disse, meu Deus, só tu. Só Deus. Não há ninguém como Deus. Como é que algo vai florescer? Nasce no lodo, numa coisa suja, e está ali uma coisa tão linda. Eu fiquei de boca aberta. Eu fiquei, como é que é possível? Este é o Deus que nós servimos, amadas. Ele transforma. Ele liberta. Ele sara. Ele muda vidas. Ele transforma choro em alegria. Ele transforma frustração em perseverança. Ele transforma mulheres fracas em mulheres fortes. Ele transforma em mulheres depressivas em mulheres livres. Este é o Deus que nós servimos. O Espírito Santo está aqui. E sabem porquê? Não é porque a gente sente um arrepio. É porque está escrito na palavra, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu, não sou eu, é Deus, estará. Então Ele está. Nós como mulheres não devemos nos mover por sentimentos, porque eu não senti o Espírito Santo, Ele não estava lá. Ah é? Então o que é que a gente faz esta passagem bíblica? Rasgamos? Ai, hoje o louvor não foi. Não, o seu coração é que não estava. O louvor foi. O louvor foi. O coração é que não estava. Ai, hoje a palavra não foi. Não era aquela palavra. A palavra foi. Mas o seu coração é que não estava preparado para receber. Então tudo é uma desculpa para não ser. Tudo é uma desculpa para não fazer. Mas o Espírito Santo nesta tarde diz assim, ei, levanta-te e anda. Tu que estás parada, levanta-te e anda. Há muito mais para viver de cristianismo do que aquilo que nós vivemos hoje. Há muito mais para usufruir. Mas é para aquelas que andam assim com Deus. É para aquelas que fazem o que a Bíblia diz. Bispa, você faz tudo 100%? Não ainda. Mas já faço muito melhor do que há 20 anos atrás. Muito melhor. Então isso é sinal que Cristo está a entrar, assim como entra nas vossas vidas. Amém? Então Ele está a fazer, Ele está a mexer na nossa estrutura. E às vezes a nossa estrutura é esta e não arrede pé daqui. Mas o Espírito vem e começa a mexer, começa a transformar a nossa vida. Começa a dizer, olha, não faças isto. Olha, faz aquilo. Olha, vai por ali. Mas para isso, amadas, nós precisamos deixar para trás o passado. Precisamos deixar para trás a falta de perdão. Precisamos deixar para trás toda a mágoa. Precisamos deixar para trás compararmos com outras mulheres. Precisamos deixar para trás tudo aquilo que nos atrapalha do Senhor nos usar. O Senhor nos quer usar, amadas. E o Senhor nos quer usar não é só dentro da igreja com os nossos talentos e dons. O Senhor nos quer usar fora da igreja. No local de trabalho, na escola, na universidade. Deus nos quer usar. E para Ele nos usar, nós temos que estar como? Limpas de coração, cheias da palavra de Deus, sem mágoas, sem rancor, sem faltas de perdão. E aí sim, nós vamos florescer. E quando nós entramos, não é preciso abrir a nossa boca. A própria presença do Espírito Santo na nossa vida transforma o ambiente. Amém? E ontem eu ouvi o nosso Wesley pregar e transforma o do ambiente, também falou do ambiente. E aquilo, meu Deus, há coisas que ele falou que eu disse, ok, amém. Porque eu pensei, ok, vou falar algumas coisas. Mas Jesus realmente transforma ambientes. Ele transforma. Jesus, quando entra numa família, quando entra numa casa, Ele transforma. Assim nós queiramos. Tudo é se nós quisermos. Tudo no reino é se nós quisermos. Ele não nos obriga a servi-lo. Ele não nos obriga a vir à casa do Senhor. Ele não nos obriga a ler a palavra. Mas Ele dá um caminho. Então, até Jesus nos vir buscar, nós precisamos diariamente ter essa comunhão com o Senhor.
E não é um ato de religiosidade, amadas. É sobrevivência nesta terra. Nós precisamos cada vez mais de Deus. As pessoas lá fora precisam cada vez mais de Jesus. E não entendem. Então vão por outros caminhos de espiritualidade. Mas só há um Deus. Certo? Só há um caminho. Só há a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Então nós temos que mostrar, temos que ser esta flor de lótus no mundo está em trevas. Porque espiritualmente é assim como está o mundo. É assim como está o mundo, amadas. Não se iludem, é assim como está o mundo, o sistema do mundo. Não o céu, as árvores, a natureza, não. Isso foi Deus que fez e fez muito bem feito, como sempre. Mas é assim que está o mundo, está em trevas. E nós temos de ser aquelas flores que trazem a alegria, que trazem o gozo, que trazem a paz de espírito. Sabem porque é que procuram tanta espiritualidade em religiões? A paz. Não há preço para esta paz. Esta paz, amadas. Em primeiro lugar, nós vamos viver com o Senhor eternamente. E depois podemos usufruir da paz, onde está tudo uma confusão. Mas dentro de nós há paz. E só o Espírito Santo pode fazer isso. Só o Espírito Santo tem esse poder para nos encher da sua presença e da sua paz. Mas para isso nós precisamos ser ouvintes e praticantes. Não assistentes de uma igreja, de uma cadeira, mas praticantes. Às vezes custa-nos, mas temos que ser, amadas. Às vezes custa. Há momentos que é difícil. Há momentos que nós nem sabemos como orar. Não há palavras na nossa boca, não há entendimento que nós possamos orar. Mas uma coisa Deus nos deu, o dom de línguas. Também é muito bom. E quem ainda não ora em línguas, anseie, deseje orar em línguas. Mas não é por não orar em línguas que o Espírito Santo não está. Amém? É apenas um dom. Mas quem ainda não ora, tenha esse desejo, porque você vai ver grandes coisas. Há momentos de tanta aflição, tanta tribulação, você não sabe como orar. E conhece a Bíblia, mas não sabe orar. Então nós pedimos ajuda a quem? Ao Espírito Santo. E Ele intercede por nós ao Pai. Amém? Então vamos nos levantar na presença de Deus. Vou pedir ao louvor que suba, por favor. Amém? Quem é que ama a palavra de Deus? Se você não amar, não está aqui a fazer nada. Nós temos que amar a palavra de Deus. Foi a palavra que nos trouxe até aqui. Até aqui o Senhor nos ajudou. E até aqui Ele nos vai ajudar. Amém? Nunca duvide de Deus. Nunca duvide da presença do Espírito Santo. Nunca duvide. O Espírito Santo é o seu grande amigo. E nós vamos cantar um louvor. Fala sobre o Espírito Santo. É Ele, amadas. É Ele que está aqui nesta terra para nos ajudar. Ele é o companheiro. Ele é o amigo. Ele é o ajudador. Quando mais ninguém está, Ele está lá. Então cada vez mais, minhas queridas, tenham esse desejo no seu coração. Quando vocês vêm a esta casa para servir, quando vocês estão lá fora, que sejamos todas essas flores, como a flor de lótus. Nós, por onde quer que a gente ande, nós brilhamos. Não de vaidade, ou de exaltação, ou de orgulho, ou de soberba, mas que nós brilhemos onde nós entrarmos, o nosso sorriso seja contagiante, a nossa vida seja contagiante. Mas mesmo num momento de tribulação, sim, amadas, tudo é feito por fé. Então nós precisamos cada vez mais do Espírito Santo nos ajude. É Ele o nosso ajudador, amadas. É Ele que nos levanta nos momentos que nós estamos mais caídas. É Ele que nos alegra quando nós estamos tristes. É Ele que nos sara quando nós estamos doentes. É Ele, é só Ele. É tudo por Ele. Então que nesta tarde, quando nós estivermos a adorar o Pai, que nesta tarde, se houver alguém com falta de perdão, se houver alguém que precise rejeitar algum trauma do passado, alguma coisa que ficou até hoje, está na sua mente,
Se alguma coisa vos perturba, este é o momento certo para se libertar, amadas. Se alguém vos disse da família, sem ser da família, que vocês nunca iriam ser nada, que vocês nunca iam passar da cepa torta, algumas, não sei se conhecem esta expressão, ou seja, nunca iriam ser mulheres, aquelas mulheres onde passam, amadas, não se preocupem, sejam quem vocês são, autênticas, sejam como vocês são, livres, na presença de Deus. E aí sim, o Espírito Santo toca em vocês e faz o que Ele quiser da vossa vida, assim nós queiramos. Amém? Então prestem atenção na letra, prestem bem atenção quem é o Espírito Santo. Companheiro, amigo, meu guia, ajudador, estás comigo todo dia, Espírito Consolador, companheiro, Chame por esse amigo. amigo, meu guia, ajudador, estás comigo todo dia, o Espírito Consolador, Espírito da verdade que o mundo não recebeu, Espírito da verdade que o mundo não recebeu, Espírito da verdade que o mundo não conheceu, Espírito da verdade que o mundo não recebeu, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo,
Jesus disse: Tu és o Consolador nesta terra. Espírito Santo de Deus, toca em nós esta tarde, Senhor. Restaura aquilo que tem que ser restaurado. Dá-nos a alegria da salvação. Restitui, Senhor, tudo aquilo que nos foi roubado. Pai, eu oro pelas tuas filhas nesta tarde. Eu entrego nas tuas mãos cada flor aqui presente. Pai, que todas as preocupações, que todas as opressões, que todas as depressões que estejam sobre as suas vidas, Senhor, que nesta tarde caiam por terra em nome de Jesus. Nós declaramos sobre a tua palavra que tu, Cristo Espírito Santo, tu és aquele que nos consola, tu és aquele que nos levanta, tu és aquele que nos ajuda quando nós não temos mais ninguém. Espírito Santo, faz a tua vontade nesta tarde. Que as nossas preocupações, que as nossas desilusões, que nossas injustiças, Senhor, caiam por terra em nome de Jesus. E que a tua alegria, a tua força, Cristo Espírito Santo, nos inunde esta tarde. E quando nós saímos por aquela porta, Senhor, que as nossas cabeças sejam erguidas pela tua presença. Enche-nos, Cristo Espírito Santo, para que nós possamos ser essas mulheres que edificam os seus lares, essas mulheres fortes, essas mulheres de palavra, essas mulheres que transportam a vida para outras vidas. Usa-te de nós, Cristo Espírito Santo, e que nesta tarde nós abracemos a nova estação que vem aí. Nós acreditamos que vem aí uma nova estação. Ainda por mais que nós não sentimos e nós não vemos com os nossos olhos naturais, nós sabemos que através da fé vem uma nova estação. Vem uma nova estação. Oh, Espírito Santo! Aleluia! Espírito Santo, obrigado pelo teu bálsamo nesta tarde. Crava no nosso espírito toda a palavra que ouvimos aqui, Senhor. E nos momentos de aflição, nos momentos de depressão, Senhor, nos momentos de quererem nos oprimir, Senhor,
Indica-nos a palavra. Desperta-nos, querido Espírito Santo, para nós ouvirmos, lermos, meditarmos sobre a palavra de Deus. Obrigado pela tua presença nesta tarde. Obrigado pelo fluir do teu Espírito. E obrigado, Senhor, por cada mulher aqui presente. E tudo aquilo, todo o testemunho que for dado, que a única honra, que a única glória seja entregue somente a Ti, no nome de Jesus. E nós declaramos sobre a Tua presença que nós somos filhas livres. Nós somos filhas livres. Repita comigo: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Jesus me libertou. E eu hoje posso gritar: eu sou livre. E se Deus é por mim, nada, nada, nem ninguém poderá ser contra mim. E nesta tarde eu dou um grito de vitória. Aleluia! Oh! Aleluia! 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 Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado pela Tua presença. Muito obrigado pela confirmação da Tua presença nesta tarde. Muito obrigado, querido Espírito Santo. Que nós possamos ser essa flor de lótus no mundo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém, amadas. Como é bom estar com vocês, como é bom partilhar a palavra de Deus. Quando nós partilhamos, nós nos enchemos. Nós damos, mas também nos enchemos. E agora nós vamos fazer outra coisa bíblica. Sabem o que é? Que Deus ama. É que as suas filhas estejam em unidade. Na partilha da palavra, mas também, amadas, no partir do pão. Então nós temos lá atrás, amadas, para nos conhecermos melhor umas às outras, para dar um abraço, para dar um beijo. Nós temos lá atrás uns doces e uns salgados. Continuem a sentir a presença de Deus, porque a presença de Deus está aqui. Enquanto você partilha o pão, neste caso os bolos e os salgados, a presença de Deus também está. Ele ama o amor, ama a unidade, ama quando as suas filhas se encontram, se abraçam e se beijam. Obrigada, amado, gostei muito. Ai, sou eu, perdão. Amadas, sejam livres, nunca se esqueçam, nós somos livres. Amém? Então, vamos partilhar, vamos nos abraçar e vamos falar um bocadinho todas. Amém? Então, uma boa tarde para vocês. Obrigada, minhas amadas. Deus abençoe. Obrigada.